Estaremos hoje finalizando, né, a relação aí de nomes que a Bíblia dá ao inimigo das nossas almas. Até aqui o Senhor nos ajudou a tratar desse tema um tanto quanto delicado, né? Talvez tenha ficado aí para trás alguns outros nomes, mas os que eu expus aí ao longo desses meses ou semanas, propriamente dito, são suficientes para nos deixar aí alertas acerca da malignidade do nosso inimigo. Ele não brinca de ser diabo, portanto, não podemos brincar de ser crente. A batalha é real, o inimigo é real, nós temos a promessa de vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver então alguns outros nomes para concluir essa lista de nomes, mas não vamos terminar o assunto, né, sobre angelologia, né? Tem muita coisa ainda a ser falada. Mas o nome, queridos, é maligno. Maligno. 1 João 5, versículo 18. Olha o que o apóstolo João fala sobre esse personagem. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ou outra versão diz, não vive pecando. Ou não vive na prática do pecado. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Esse versículo é bem interessante, né? Ele fala aí da responsabilidade que temos como crentes, crentes em Jesus, crentes mesmos, e também da seriedade do mundo espiritual. Né? Seriedade do mundo espiritual. João diz que se nascemos do alto, se nascemos de Deus, nós não vamos viver na prática do pecado. É o que ele diz claramente. Até porque uma vez que o cristão, o que nasceu de novo, ele possui uma nova natureza, com certeza ele também possui novos anseios, novos apetites, e ele não está interessado em entristecer o Espírito Santo. O propósito da vida dele não é entristecer o coração de Deus, mas alegrar o coração de Deus. Sendo assim, aquele que nasceu de novo, ele tem um novo comportamento. A Bíblia mostra isso. Ele tem uma nova natureza, ele tem uma nova mente, uma nova família, novos desejos, novos prazeres e também uma nova pátria. A nossa pátria está nos céus, diz Paulo em Filipenses 3:20. Portanto, a vida do cristão ela é regida de um antes e também de um depois. Se não há um antes e um depois na tua vida, é porque você não é cristão. A vida do cristão é regida pelo que ele era e pelo que ele é. O que ele fez e o que não faz mais. Como disse o nosso amado apóstolo Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, em Efésios 4:28-32, é interessante, o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é útil, para que tenha o que repartir com os que tiverem necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, é um antes e um depois. É isso que o apóstolo Paulo trata aqui e em tantas outras referências da palavra de Deus. Então, a prática do pecado e o Filho de Deus são incompatíveis. Né? O pecado e o crente, eles podem até se encontrar ocasionalmente, não devem, mas muitas vezes acontece, mas não podem viver em harmonia, em conchavo, até porque aquele que diz pertencer a Deus, mas que vive em harmonia com o pecado, não conhece Deus. Portanto, queridos, se o crente vive em harmonia com o pecado, ele não é crente. Ele pode ser crente que é crente, mas não é crente. Se ele vive na prática do adultério, da mentira, da fornicação, do homossexualismo, ele não é crente. Se ele vive dando aí volta nos outros, é um 7-1, né? O termo mais comum se usar para aquele que é enrolão. O cara compra e não paga.
assume a palavra e não cumpre, ele não é crente. Ele é fofoqueiro, mexeriqueiro, intrigueiro. Ele pode ser qualquer coisa, menos um cristão autêntico. Queridos, abrindo o leque, a pessoa pode ser pastor, bispo, querubim, semideus, mas se ele vive uma vida desagradável, detestável aos olhos de Deus, ele não é um cristão nos moldes do Novo Testamento. Isso não sou eu quem estou dizendo, mas o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo. Eu vou ler mais uma vez 1 João 5, versículo 18, parte A. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não vive na prática do pecado. E o mais interessante é que no final do versículo 18, João faz uma afirmação tremenda, impactante e para muitos até uma afirmação um tanto quanto contraditória. Ele vai dizer, e o maligno não o toca. Aí que entra a questão do nome. Um dos nomes do diabo é maligno. Final do versículo 18 de 1 a João 5. Como entender, queridos, esse versículo, se sabemos pela Bíblia que o maligno, por exemplo, tocou no crente Jó? Né? Tocou no crente Jó. Isso porque foi o diabo e não Deus, o agente de toda desgraça que veio na vida de Jó. E nós pregamos sobre isso há pouco tempo, né, ali em Maricá. Jó perdeu os 10 filhos, perdeu dinheiro, perdeu a saúde. E quem fez tudo isso, com a permissão de Deus, é claro, foi o diabo. Com permissão de Deus, mas quem fez, quem foi o agente, foi o diabo. Então, surge uma pergunta: em que sentido o maligno não toca no crente? Primeiro, ele não pode tocar na alma do crente, né? Na alma do crente, aquele que nasceu de novo, aquele que vive uma vida para Deus, para Jesus. O maligno, muita gente pode até tocar no corpo do crente, como tocou em Jó. Ele pode até perseguir, maltratar e, pasmem vocês, pode até matar o crente por permissão de Deus. Pode. Ele pode lançar os crentes na prisão, como fez aí com a igreja de Esmirna. É um registro histórico, queridos, que mostra claramente os limites do diabo, né? Apocalipse 2:10. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O agente aqui foi o diabo. O diabo está para colocar alguns de vocês na prisão. E realmente, a igreja de Esmirna foi a igreja sofredora. Sofreu horrores nas mãos dos romanos, dos judeus, mas tudo instigados pelo diabo. Então, o diabo pode tocar no corpo do crente, mas na alma ele não toca. Isso porque quando o maligno tem essa ação de Deus para matar um crente, na verdade só antecipa a entrada dele na glória. Então, por mais que ele pense que está tendo vantagem, na verdade está tendo desvantagem, porque promoveu alguém para uma eternidade com Cristo. Em Atos 12, né, vemos que o diabo instigou Herodes a se levantar contra alguns da igreja para maltratá-los. Maltratados, literalmente. Inclusive, esse rei sanguinário mandou degolar Tiago, o primeiro apóstolo a ser martirizado. Então, nesse sentido, não tem como negar que Herodes conseguiu tocar no crente Tiago. E com certeza Herodes estava ali, né, sendo usado pelo diabo. Porém, o máximo que Herodes conseguiu fazer foi promover Tiago ao paraíso. É o máximo, né? Ele tocou no corpo de Tiago, mas não tocou em sua alma. Em Mateus 10:28, o Senhor Jesus disse o seguinte, muito lindo esse texto: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Portanto, Tiago não foi destruído ao perder a cabeça, mas promovido à glória ao perder a vida aqui nessa terra. Ele perdeu, como se pode dizer,
a cabeça aqui, mas ganhou uma coroa lá. Vamos a mais um nome. Príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo. São 3 referências a esse nome. E as 3 mencionadas pelo próprio Senhor da igreja, né? A primeira, em João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Esse agora aqui está falando da crucificação, da morte de Jesus. O diabo pensava que, ao matar Jesus, estaria destruindo o eterno Filho de Deus. Mas, na verdade, ali foi a derrota do próprio Satanás. Ali, na cruz, Jesus pisou na cabeça do inimigo. Ele foi expulso. É claro que ele ainda tem um poder muito limitado, ainda tem poder. Lá em João 14:30, o Senhor Jesus também já disse o seguinte: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Então não há nenhuma comunhão entre Cristo e Belial, entre Cristo e o diabo. E a outra referência que Jesus citou aí, o chifrudo, é João 16, versículo 8 a 11. E quando ele vier, aqui está se referindo ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me verei mais. Não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E alguns entendem que essa referência, ou esse nome, príncipe deste mundo, fala aí do título, né? Esse título fala aí do domínio e da influência de Satanás sobre as autoridades políticas desse mundo. Sabemos, queridos, que a política é uma verdadeira lambança, uma nojeira, né? E há muita potestade demoníaca por trás disso tudo. Nós somos seres políticos, nós temos aí a nossa cidadania, nós temos nossas responsabilidades, mas sabemos que é um campo minado. São raros aqueles que entram limpos e saem limpos. A maioria entra com boa intenção, mas são corrompidos por amor a tantas coisas, mas induzidos pelo diabo. Um outro nome também é Príncipe das Potestades do Ar. Esse é um outro nome que a Bíblia dá ao inimigo da nossa alma. Efésios 2, versículo 1 a 2, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, está falando aqui da nossa vida pregressa, né? Outrora, nós estávamos andando segundo o curso deste mundo. Nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, desse ser maquiavélico. Esse era o nosso estilo de vida. Mas fomos o quê? Vivificados pelo Senhor Jesus. E esse título aí revela o domínio do diabo sobre os demais anjos rebeldes. Revela também, queridos, que o reino dele é um reino organizado. Ele é príncipe das potestades. Ou seja, existem hierarquias dentro do mundo espiritual. Existem aqueles que mandam e existem aqueles que obedecem. Há comando e há obediência. Lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 a 13, diz assim, e é interessante: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, né, ou potestades em outras versões, contra os príncipes deste mundo de trevas,
contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Que texto, queridos! Fala aí de batalha espiritual, fala do dia mau, fala de potestades, principados, fala de exércitos espirituais da maldade. Queridos, não podemos lutar contra quem não conhecemos. Né? Não existe um exército no mundo que tenha como foco principal conhecer as estratégias do inimigo. Isso em toda guerra. O foco principal é a inteligência, saber pontos fortes, pontos fracos. É por isso que temos aí estudado bastante sobre o diabo e seus demônios. Sabemos que o diabo não é onipresente, ele não é onipotente, ele não é onisciente. Ou seja, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não sabe de todas as coisas, né? E ele não tem todo o poder. Muito pelo contrário. Todos esses atributos são divinos. Só Deus possui. Só Deus é onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus é onisciente. Conhece tudo, nos mínimos detalhes. Antes que a palavra saia da nossa boca, ele já sabe. E só Deus é onipotente, todo-poderoso. É por isso que o diabo, ele tem aí os seus agentes espalhados por toda parte. E esses seres caídos estão aí a seu serviço para guerrear contra o povo de Deus. São os subalternos. Subalternos, eles atendem a missões específicas que são delineadas para ele. Queridos, se Deus quiser, na próxima terça, né? Hoje foi bem rapidinho, mas se Deus quiser, na próxima terça, estaremos estudando melhor esse texto aí de Efésios 6, versículo 11 a 13, que trata especificamente de batalha espiritual. Vamos estar pegando alguns detalhes, algumas lições que podemos aprender nessa citação do apóstolo Paulo. Eu vou ler novamente esse texto, que será melhor aí meditado na semana que vem. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não é contra pessoas, não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, permanecer firmes para a glória de Deus. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor segure nossas mãos, que Ele continue sendo o nosso guardião, o nosso protetor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, porque por mais que tenhamos entendimento que o mundo espiritual é uma realidade, que há uma batalha espiritual travada diariamente, sabemos, Pai, que se estivermos à sombra do Altíssimo, nenhum mal vai nos alcançar. Por mais que na carne possamos ser atingidos, como a igreja de Esmirna foi, Senhor, nós sabemos que na alma o maligno não toca. Então toma nossas vidas, Senhor. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro. Livra-nos de todo mal. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, como foi a oração do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar. Mas livra-nos do mal, pois teu é o poder e o reino e a glória para todo sempre. Amém, amém e amém.